bom dia, sejam todos bem-vindos para a nossa pausa para Jesus. Um momento em que a gente pode separar para falar com Ele, para entregar. Eu vejo muitas pessoas querendo, às vezes, ter uma intimidade maior, um relacionamento com Deus, e acho que esse momento tem que ser longo, tem que ter 1 hora. E às vezes se a gente conseguisse ter 10 minutinhos para poder conversar com Deus, para poder entregar o nosso coração para Ele e ouvir o que Ele tem pra gente. Então, diante disso, eu senti no coração esse propósito de lermos a Bíblia junto. E a gente vai começar a ler o Evangelho, o novo Evangelho. Ontem nós fizemos Mateus, que é a linhagem divina de Cristo. Então a gente vai trabalhar com o novo Evangelho e vamos ler de tópicos, porque assim fica uma leitura constante e a gente consegue entender melhor o que Deus tem na palavra pra gente, que Jesus é a palavra. Vamos ler aqui. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagine há anos atrás, uma pessoa que já estava, naquela época, estar em noivado como prometida, já era um compromisso, quase que casada. Então, antes que ela tivesse relações, ela aparece grávida para José. Então, José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. E isso, às vezes, é guardar o nosso coração, é fazer com que não deixemos a raiva, as emoções tomarem conta de nós, é agirmos diante daquilo que a gente tem que fazer. Pensa primeiro, reflete sobre o assunto primeiro, antes de tomar uma providência. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Quando a gente acalma o nosso coração, quando a gente acalma as nossas emoções, quando a gente não se deixa dominar pelas emoções, a gente ouve as respostas do céu, as respostas daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Então a gente consegue permitir que Deus acesse. Eu falo sempre nas minhas orações, eu falo: Senhor, não feche o meu coração. Não feche o meu coração para que eu possa entender aquilo que o Senhor tem para mim. Porque situações difíceis e desafiadoras nós vamos ter a todo momento. Mas aquilo que tem planejado para a gente, se a gente não fecha o nosso coração, Deus vai trazer, Deus vai tocar. E ele continua, o anjo continua falando: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui ele fala em como Deus, ele cumpre as suas promessas. Nós somos falhos. Nós, às vezes, prometemos fazer algo e não cumprimos. Mas Deus é justo. Ele cumpre. Ele prometeu que haveria alguém no trono de Israel, lá quando Abraão foi escolhido como o pai da fé. Quando Davi assumiu o trono, ele disse: da sua linhagem nascerá o rei que vai tomar conta de todo o nosso reinado, de todo o nosso povo. E assim ele manteve a promessa. Ele colocou na linhagem de José, para que José cuidasse do nosso Salvador. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou, ou seja, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Quando nós temos um coração quebrantado, um coração que não se fecha para aquelas situações difíceis que nos acontecem, quando nós temos um coração obediente a Deus, a gente consegue ouvir de Deus o que Ele tem pra gente. E nem sempre é tão simples aceitarmos as promessas que Deus tem, porque a gente é falho. Nós somos um povo falho. E Deus, sabendo disso, sabendo das nossas dificuldades, Ele prometeu desde o início dos tempos que haveria um rei que iria assumir
assumir o trono, e ele ia tomar conta e ele ia ser o nosso Salvador. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele não é um Deus que falha, não é um Deus que deixa de cumprir aquilo que ele promete. Então ele é fiel ao seu povo. E embora, ontem nós vimos a linhagem, né, de Jesus, embora houve pessoas durante o reinado que não cumpriram as promessas de Deus, Deus foi fiel. Deus foi fiel e deu o seu filho para que fosse morto na cruz e levasse com ele os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, como eu disse ontem, vou repetir, eu imagino que você tenha passado por muitas aflições, mas essas aflições são terrenas. E quando a gente entrega o nosso coração para Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, e a gente pede para Ele que Ele cuide do nosso coração e quebrante o nosso coração, Ele prepara e traz as respostas para todas as nossas dificuldades. Ele prepara o nosso caminho, porque na hora da bênção Ele não falha. Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu, que é a vida eterna. Aqui é uma passagem, é um momento em que nós estamos vivendo, mas aqui não se cumprirão todas as promessas. As promessas serão cumpridas no reino, serão cumpridas na Nova Jerusalém, que é onde nós teremos a nossa vida eterna. E lá Jesus veio e já concedeu o nosso lugar. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte e cumprirmos aquilo que nós nos comprometemos com Ele, que é deixar o nosso coração livre para que Ele possa agir. Então que hoje o seu dia seja muito iluminado, que seu dia seja abençoado e que Deus possa trabalhar dentro de você tudo o que você precisa. Te prepare para que você possa receber as bênçãos que vão vir do céu, porque Deus é fiel, justo e Ele não esquece do seu povo. Um grande beijo, que Deus te abençoe e amanhã a gente está de volta para uma pausa com Jesus.